Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho de vocês sobre um novo assunto, que são as cônicas, dando continuidade aí ao estudo da geometria analítica. Tanto a circunferência que nós vimos no vídeo anterior, como este, fazem parte ainda do conteúdo de geometria analítica. As cônicas também são um assunto bastante importante que nós vamos estudar agora esses dias. Já na antiguidade, antes de Cristo, alguns matemáticos já se detinham no estudo das curvas, dos cones, das cônicas, e alguns deles são Euclides, Arquimedes, Apolônio, e principalmente o Apolônio, que nasceu por volta do ano 262 a.C., no sul da Ásia Menor. Ele deu muitas contribuições para o estudo das cônicas, né? Tem uma obra muito famosa dele chamada Seções Cônicas. Ele estuda detalhadamente essas curvas, superando tratados que haviam anteriores. Bom, vou mostrar para vocês aqui uns exemplos de cônicas para vocês terem uma ideia de como que eles se formam, como que elas se formam, né? As cônicas. Então, vocês estão vendo aí uns cones. E você considere esses cones, então, sendo cortados por planos. Então, veja, aqui o plano cortou o cone, né, de forma paralela, que forma uma circunferência. Se você der uma inclinação aqui para esse plano, você tem a formação de uma elipse. Se você der uma inclinação diferente ainda para esse cone, como vocês estão vendo nesse desenho, vocês têm a formação da parábola. E se esse plano cortar o cone de cima a baixo, como vocês estão vendo nesse outro desenho, você tem a formação da hipérbole, tá? Então são essas três cônicas que nós vamos conhecer um pouquinho aqui, as equações delas. Vocês sabem que aqui a gente está sempre se referindo a equações a partir de estudo, né, da geometria analítica e considerando isso no plano cartesiano. Então vamos lá. Começando pela elipse, nós temos aqui então que uma elipse ela é formada, como vocês viram, a partir daquela inclinação dada no plano, cortando o cone, e você tem esse formato aqui para elipse, que vocês estão vendo aqui. Ok? Bom, a elipse, ela tem alguns elementos. Vocês estão vendo? Vamos ver se dá para focalizar aqui. Os elementos aí da elipse. Vamos conhecê-los. Quais são esses elementos principais? F1 e F2. Então, ó, F1, F2 são chamados de focos da elipse. Focos. O O é o centro. A1 até A2 é o eixo maior, ou seja, daqui para cá. B1, B2 é o eixo menor. B1, B2 é o eixo menor. E nós sabemos que segmentos A1, A2 e B1, B2, eles são perpendiculares, ou seja, A1, A2, B1, B2 formam um ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo aqui. Nós temos a distância focal, que é a medida 2C. Bom, se do centro até o foco você tem a medida C, logo a distância focal, que é daqui para cá, de F1 até F2, vai ser o dobro de C, por isso 2C. Da mesma forma, a medida do eixo menor, você tem daqui para cá, que é 2B. Medida do eixo menor, 2B. Ok?
E a medida do eixo maior, 2A, daqui até aqui. Logo, observe o seguinte, ó, essa medida de A1 até A2, que é a medida do eixo maior, ela tem o dobro da medida da hipotenusa. Memorize isso. E a distância de B1 até B2, que representa o eixo menor, ela tem o dobro da medida do cateto B. Ok? Medida do dobro do cateto B. E a distância focal, o dobro do cateto C, 2C. Ok? Bom, toda elipse tem uma excentricidade. O que é isso? É esse formato de ovo que ela tem, que vocês estão vendo aí. Esse formato de ovo, isso é excêntrico, né? Não é concêntrico, mas é excêntrico. Se fosse concêntrico, seria uma circunferência. Bom, a excentricidade da elipse, ela é calculada dividindo C por A. Se você dividir, então, C por A, ou seja, o cateto C pela hipotenusa, você tem a excentricidade da sua elipse, tá? Toda elipse, ela segue essa relação aqui, ó. A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado, que é, portanto, a relação de Pitágoras, tá? Bom, dito isso, nós vamos então para a equação reduzida, porque para entender a equação reduzida precisa entender os elementos aqui da elipse, tá? Então, na equação reduzida da elipse, considerando aqueles elementos que vocês acabaram de conhecer, tem uma demonstração aqui no livro de vocês. Quem está com o livro em casa depois pode olhar com calma. Esse vídeo aqui não pode ser muito longo. Então, a equação da elipse é dessa forma aqui, desse formato. X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Tá? Essa é a equação reduzida da elipse, que tem o seu eixo focal, ou seja, os seus focos, eles estão sobre o eixo X. Quando os focos estão sobre o eixo X, você tem, então, essa equação reduzida da elipse. Agora, quando os focos estão sobre o eixo Y, que é esse caso aqui, é como se o ovo estivesse em pé, pensa num ovo, né? Lá o ovo estava deitado, aqui o ovo está em pé. A equação da elipse é essa daqui. Y ao quadrado sobre A ao quadrado mais x ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. E vamos ficar por aqui que eu continuo no próximo vídeo.